Você já sentiu aquele buraco dentro de si, onde nada vai ser preenchido, como se tivesse faltando algo? Bom, essa era eu de 2022. Uma garota depressiva, não falava com ninguém, ficava no canto e tinha suas inseguranças. Essa era eu em 2022, antes de realmente conhecer Jesus. Oi, gente, eu sou a Clara, estamos em mais um vídeo e dessa vez não vai ser bem um vlog. Dessa vez eu vou falar minha experiência dentro da igreja e como ela me mudou profundamente. Antes de começar, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal para não perder mais nenhum vídeo. Desde minha infância, minha família sempre foi católica, sempre me colocava na igreja, sempre estava comigo lá, me obrigando às vezes a ir quando eu não queria. Então, a minha família ela sempre foi muito religiosa, muito católica, só que eu nunca senti aquela vontade de chegar e parar e prestar atenção no que estava acontecendo. Eu só simplesmente ia por ir. Eu não tinha propósito, eu não tinha nada. Bem que eu era criancinha, mas às vezes eu ia só por obrigação mesmo, só por obrigação. E a minha experiência na igreja começou em 2022. Mas antes disso acontecer, eu era uma criança bem insuportável, poderia dizer. Eu era muito extrovertida. Eu falava com todo mundo, eu brincava. Tinha um pico de energia muito alto. Só que daí veio a pandemia, foi um bam, literalmente um bam que acabou com esse meu pico. Por conta que era, em casa, coisas diferentes, pandemia, ficar em casa, sozinha, celular. E eu acabei me perdendo muito na pandemia. E essa parte de mim que é extrovertida acabou se perdendo. E a pandemia foi me diminuindo aos poucos. Uma pessoa extrovertida, eu me tornei uma pessoa quieta e depressiva. Eu não falava com ninguém, eu ficava no meu canto. E eu acabei pegando um costume de usar máscara. Mas eu tinha vergonha do meu rosto. E eu acabava usando na escola. No início foi só por, tá todo mundo usando, vamos usar pra se prevenir do Covid. Mas depois de algum tempo eu fui falando, mas eu tô melhor assim, eu não preciso tirar a máscara. E quando eu via, tava várias pessoas sem a máscara, mas eu era a única da sala com máscara. Eu era uma pessoa muito quieta. Eu me lembro que eu falava com quase ninguém na sala, eu ficava sozinha, eu me sentia triste. Isso me influenciou muito, a pandemia influenciou todo mundo. Por conta do celular, por conta das redes sociais, eu sentia muita comparação em relação a mim mesma. E eu não sentia nada, eu tinha um vazio dentro de mim. Um vazio, como se nada iria preencher ele de novo. Foi uma época onde eu entrei na minha depressão em 2022. 2021/2022, no início. Que eu sentia que não tinha mais propósito na vida. Eu era uma pessoa que parecia que não tinha salvação mais. Que eu tava completamente perdida, influenciada pelas redes sociais e pelas pessoas ao meu redor, porque era uma época bem perturbada pra mim. E eu continuava indo na igreja, mas era uma coisa bem menos frequente. Eu fiz a catequese em 2022 e depois que eu terminei a catequese e fiz a Eucaristia, eu parei de ir na igreja. Parei de ir nos domingos, parei de ir nos sábados e eu simplesmente parei com a igreja. Simplesmente parei. E foi em setembro que minha mãe me puxou e falou: Clara, tem o Onda na Santa Rosa. Tu quer ir no Onda? Vamos lá, vai ser legal. E de primeira eu fiquei: não quero ir, por que que eu vou ir? Ela falou: mas tua prima vai. Eu falei: não sei, não sei. Vamos lá. E eu fui, meio que obrigada pela minha mãe, e lá se foi minha primeira vez indo num encontro de jovens da minha paróquia. E lá fui eu, no primeiro dia, a gente estava em outra igreja, e eu me lembro que eu tava muito insegura, eu fiquei sozinha, eu coloquei minha máscara e me fechei. Eu tava fechada. Conversei com quase ninguém, só tinha uma pessoa que eu conversei,
Mas eu cheguei em casa e não conversei mais com essa pessoa. Eu simplesmente sentei e chorei e não queria ir mais. Eu chorei por conta que eu achei que não era meu lugar, que ninguém gostava de mim. Só que uma coisa dentro de mim me falou o contrário. Uma coisa dentro de mim disse que eu precisava continuar aí, que eu precisava voltar para esse movimento. E depois de falar com a minha mãe, falar com todo mundo, eu fui na próxima tarde. Na próxima tarde, eu consegui me entrosar um pouco, mas eu era bem sozinha no meu canto. Que essa foi minha jornada de início. Eu comecei a ir nas tardes, mas eu não falava com ninguém, eu continuava sozinha no meu canto. Minha prima tinha desistido também. E tava eu no meu canto junto com mais algumas gurias. Só que eu não falava com ninguém, eu era muito antissocial. E acabou que nas tardes eu ficava no meu canto usando máscara, eu comia usando máscara também. Acabou que chegou o tão esperado retiro que ia ter, que aconteceu em novembro, eu não lembro o dia agora, mas aconteceu o meu primeiro retiro da minha história da igreja. Eu me lembro que eu tava sem muita expectativa, mas eu tava muito ansiosa pro meu primeiro retiro. E depois que eu entrei lá e saí, eu mudei completamente. A pessoa que eu era antes de ir pro retiro pra depois, eu simplesmente mudei por completo. Não era mais a Clara depressiva que usava máscara. Com a ajuda desse movimento, eu consegui perder meu medo de tirar a máscara, o meu medo de enfrentar a realidade. Eu sentia isso no meu coração, porque eu conheci Cristo, eu conheci Jesus dentro daquele retiro. Depois do retiro, eu me lembro que eu tava tão solta que eu não me importava se eu tava de maquiagem ou não. Porque naquela época eu tinha medo de tirar meu delineado, porque eu fazia um delineado até aqui, até aqui. Eu não ligava mais, eu só seguia assim em frente e me divertia com as pessoas, com as gurias que eu fiz amizade. E foi meu início da jornada da igreja. E foi tão incrível que eu comecei a trabalhar depois, comecei a experimentar novas coisas. E foi assim por 3 anos, 3 ou 2 anos. Onda foi uma experiência incrível também. Eu comecei minha jornada por eles e por conta de Jesus. Meu coração estava sendo preenchido, coisa que eu não sentia há muito tempo. Que eu senti a minha alma ser preenchida, senti o conforto de ter alguém perto de mim que vai sempre me acompanhar. E em 2024 se encerrou meu ciclo do Onda. Tinha 14 anos e trabalhei desde 2022, de 12 anos a 14, esse movimento. E foi meio difícil para mim largar assim e mudar para outro movimento, por conta que eu ia fazer 15 no início desse ano e eu já teria idade para ir pro CLJ, que é outro movimento, que é dos 15 até os 25. Eu teria que sair, porque a idade máxima do Onda era 15. Eu tava meio insegura, eu acho que eu poderia dizer, no final do ano passado, sentindo que eu ia abandonar todo mundo, sentindo que aquilo não sei se era certo, mas eu tinha que encerrar aquele ciclo. Esse ano eu comecei a minha jornada no CLJ da Santa Rosa. Foi muito estranho no início, por conta que tinha coisas diferentes, como pré, pós, coisas que não tinha antes no Onda. Quando eu entrei na primeira tarde, eu tinha uma amiga junto comigo, e ela era do Onda também. E a gente passou por esses momentos juntas. E no início eu tava sem expectativa. No início eu tava meio caída, eu poderia dizer. No início do pré do CLJ, eu tava sem expectativas nenhuma. Eu não sabia o que eu queria, o meu propósito. Eu sabia que eu queria conhecer Deus, mas eu só tava lá por ir, porque tava todo mundo indo e eu queria ir junto, me entrosar. E nas primeiras tardes eu pude entender um pouco mais sobre várias coisas, algumas coisas já tinham no Onda. Mas as primeiras tardes acho que foram bem marcantes, porque eu conheci várias pessoas diferentes. Eu tentei me entrosar, mas às vezes eu não dava.
E no início foi bem chatinho. Os sábados foram se passando, dias foram se passando. E parecia que eu tava encontrando algo muito diferente do que eu experienciei no Onda. E foi uma experiência totalmente diferente do que eu pensava. Eu tava sem expectativa nenhuma. E era muito bom ir todos os sábados. Quando acabava uma tarde de sábado, eu ficava, nossa, que legal, eu quero ir na próxima tarde. Mas sábados foram se passando até chegar nas últimas tardes. Conheci aquelas pessoas incríveis que são do meu pré, que eram do meu pré. Chegou semana passada, os 3 dias tão esperados, que eram o retiro do CLJ. No começo eu tava muito ansiosa pra ir, eu tava com expectativas, só que ao mesmo tempo não tanto, porque eu achei que ia ser a mesma coisa com o Onda, né? Que o Onda eu fui em 3 retiros. E eu achava que ia ser praticamente a mesma coisa, com algumas mudanças e tal, mas eu me surpreendi com o que eu vi, com o que eu passei lá dentro nesses 3 dias, com o quanto que eu ri, com o quanto eu conheci Cristo lá dentro. Meu coração voltou totalmente diferente. Eu nunca tinha tido um retiro tão forte assim na minha vida. Me lembro que quando eu voltei pra casa, eu não tinha caído na real ainda, que eu já tava em casa passando 2 noites fora, longe de casa. Eu parei e pensei, nossa, eu realmente saí do retiro. Sentia no coração, me sentia muito mais próxima, sentia muito mais conectada com Deus. Isso ninguém ia tirar de mim. Ninguém tirou de mim o quão próximo eu tava. Ninguém tirou da minha cabeça aqueles 3 dias maravilhosos. E o que eu tenho pra dizer é que o 544 mudou todo mundo que fez. O Retiro 544 foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Os melhores 3 dias inesquecíveis que preencheram o meu vazio dentro do meu coração. Reconhecer que Cristo é o meu Pai. Reconhecer que Ele vai estar sempre do teu lado, a qualquer custo. Quando tu for se arrepender com Ele, quando tu for precisar de ajuda, Jesus vai estar sempre batendo na tua porta, esperando para tu deixar Ele entrar. E, por favor, aceite Jesus no seu coração. Isso foi uma experiência que me mudou completamente. Como vocês podem ver nas fotos, eu era uma pessoa muito quieta, tímida, insegura, que não tinha amigos, que era sozinha. E conhecer Jesus, ser a igreja, me mudou completamente o meu ser. Por favor, entre numa igreja, conheça Jesus. Ah, mas eu sou ateu, Clara. Ah, mas eu não acredito em Jesus. Bem, eu tô dando a minha opinião. Tu pode entrar se quiser, mas Jesus vai estar sempre te esperando na tua porta. Sabe quanto Ele nos amou, saber que Ele se crucificou por nós. Porque isso tudo não vale a pena. Isso vale a vida.